Estamos começando hoje uma série de aulas sobre a história, a vida de alguns homens e mulheres que marcaram a vida do Nordeste. Pelo seu modo de ser, fazer e viver, marcaram a trajetória da vida de muitas pessoas nesta terra, neste torrão chamado Nordeste. E a aula de hoje é sobre o padre Cícero Romão Batista. Então, Cícero Romão Batista nasceu em 44, antes do século passado, num lugar chamado Crato, de Joaquina e Joaquim Batista, gente simples de bom trato. Ao iniciar nossa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês uma breve chave de leitura, que certamente esta chave poderá ajudar vocês ao longo desta aula. Eu quero lembrar que logo cedo o padre Cícero ganhou uma fama de santidade pelo seu modo de ser, pelo seu modo de fazer, de acolher as pessoas, aconselhar, mas sobretudo pela mansidão e pela sua capacidade de perdoar. O padre Cícero, podemos dizer, no seu tempo, foi um dos homens mais amados e, ao mesmo tempo, mais odiado. E soube conviver com essa realidade sem fazer muitas alterações emocionais, mas acolhendo no seu coração, assim como a mãe das dores soube acolher toda essa história do nascimento do filho, ao encontro com o Calvário, com a cruz, ela soube perdoar os seus inimigos. Inclusive, tem um bendito que diz assim, né? Da morte do seu filho, ela nunca se vingou. Então, essa chave vem de uma pessoa que realmente tem bastante autoridade para tratar do assunto. É o Rosenberg Cariri. Ele é um cineasta, roteirista, escritor, professor, mas, sobretudo, um homem apaixonado por estes homens e por estas mulheres que fazem história no Nordeste brasileiro. Sobre o padre Cícero, ele diz o seguinte: o padre Cícero não é apenas uma pessoa que teve uma existência concreta. Ele é, sobretudo, um mito. Eu diria mais ainda, uma representação da divindade. E, neste aspecto, o padre Cícero representa para o Romeiro uma comunicação com o divino e a interferência do divino no plano humano. O padre Cícero nasceu, como eu falei há pouco tempo nos versos, em 1844, no Crato, cidade que está situada na região que possui a maior reserva florestal do Nordeste, a Floresta Nacional do Arari-Papodi, a primeira implantada no Brasil pelo governo federal em 2 de maio de 1946. Segundo um testemunho verbal de Teresa do Padre, uma figura também importante na vida do padre Cícero, ele nasceu na Rua Grande, hoje na Rua Dr. Miguel Lima Verde, nas proximidades da Praça Siqueira Campos, no centro da cidade de Crato. O seu pai, Joaquim Romão Batista, era um pequeno comerciante e sua mãe, Joaquina Vicência Romana, conhecida entre nós como Dona Quinô, dona de casa nos formatos de sua época. Tinha 2 irmãs, Angélica Romana e Angélica Vicência Romana. E também tinha essa pessoa, essa figura importante na sua vida, que era a Teresa do Padre. E como eu falei no começo da aula, Padre Cícero ganhou a fama de santidade e por isso se criando narrativas de que, de fato, ele representava Deus. Inclusive, muitos diziam o seguinte, que ele é o Sagrado Coração de Jesus. E eu vou concluir um pouquinho essa parte, assim, do nascimento do padre Cícero, contando uma história que foi contada, recontada por Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, certa vez, visitando as periferias de Recife, como era de costume na sua ação pastoral, ao entrar numa casa de Dona Maria, ele encontrou esta casa, esta sala de visita, repleta
repleta mesmo de quadros e imagem do Padre Cícero. Então ele pergunta, diante daquela cena, Dom Helder pergunta: Dona Maria, por que tantos Padres Cíceros nas paredes de sua casa? E Dona Maria sabiamente responde: Dom Helder, porque é o Senhor, eu vou dizer. É porque o Padre Cícero é o Sagrado Coração de Jesus. E Dom Helder afirmava para nós, com aquele seu jeito, com aquela expressão, ele dizia: e é, porque o Padre Cícero no Juazeiro fez as vezes de Jesus. Se certamente o coração de Jesus viesse a habitar em Juazeiro, ele faria as mesmas coisas que o Padre Cícero fez para o seu povo sofrido. Como logo cedo ele ganhou uma fama de santidade, se faz necessário, no imaginário simbólico do povo romeiro, criar narrativas para justificarem, essa fama de santidade. Uma das narrativas, inclusive recolhida pelo Lira Neto, diz o seguinte: o menino Jesus redivivo chegou dos céus em meio a uma explosão de luz, com a força de 1000 sóis, no meio do sertão nordestino. Foi trazido por um anjo que, na mesma hora, levou a filhinha recém-nascida de uma católica fervorosa cearense, Joaquina Vicência Romana, mais conhecida como Dona Quinô. De tão intenso clarão, deixou Mãe Quinô por algum tempo cega, bem na hora do parto, que a impediu de perceber a troca das duas crianças. O menino santo, o Cícero, o Padre Cícero, que na concepção do povo é o Sagrado Coração de Jesus, regressa ao mundo no dia 24 de março, véspera da data em que se celebra a Anunciação do Senhor, exatos 9 meses antes do Natal. Então, além daquela narrativa histórica, normal, que eu contei com data, dia, hora, local, a nação romeira vai criando uma narrativa para justificar a santidade do Padre Cícero Romão Batista. Essa santidade do Padre Cícero é uma santidade natural, mas o ambiente também faz a pessoa humana. O ambiente interfere positivamente ou negativamente no nosso modo de ser e de viver. O Padre Cícero teve, digamos assim, uma sorte de ter nascido no Ceará. O Ceará produziu quase todos os profetas e místicos do Nordeste. Podemos lembrar o Padre Biapina, o próprio Padre Cícero, Antônio Conselheiro e o menor de todos, Dom Helder Câmara. Segundo ponto, o Padre Cícero foi um místico que se misturou com o povo sofrido, em desvantagens em todos os sentidos, e soube reconhecer nos empobrecidos e atribulados do seu tempo não somente a desgraça, a miséria, mas sobre reconhecer e enxergar no rosto de cada pessoa o rosto de Cristo. Podemos dizer assim, o rosto do servo sofredor. Um terceiro ponto que facilitou essa fama de santidade, ele nasceu no Cariri, um oásis no coração do semiárido nordestino, espaço favorável ao misticismo desde os tempos mais remotos. A irmã Anete, no seu livro, o Padre Cícero, Santo dos Pobres e Santo da Igreja, ela nos relata: já antes da chegada dos portugueses e dos primeiros missionários, os povos nativos que habitavam este espaço, ou na região, consideravam o Cariri como um vale sagrado. Periodicamente, eles procuravam este espaço para realizar seus rituais. Esse vale era para eles como um caldo místico encantado, onde renovava suas forças nesta terra de fertilidades. Eles
defenderam violentamente contra qualquer invasor. E a razão é muito clara, assim dizia Nete. No meio de um sertão árido e intolerante, que coloca à prova a coragem, a fé, a resistência, este espaço era e ainda é um vale privilegiado, cercado por montanhas, entre elas a mais famosa, a Chapada do Araripe, que de cujas entranhas regurgitam águas puras e abundantes nas suas 348 fontes naturais. No passado era bem mais, mas devido ao desmatamento, à falta de cuidado do ser humano com a natureza, as fontes pouco a pouco estão secando. Mas esses 3 pontos ajudaram ao Padre Cícero ser o que ele é. Sobretudo, este homem apaixonado pela natureza. Haja vista os seus conselhos, sobre o cuidado com a natureza, o cuidado com os pássaros, o cuidado com o riacho, o cuidado com as árvores, o modo de plantar. O Padre Cícero também foi o que ele foi, graças a 2 personagens, e aí a gente pode citar o São Francisco de Sales e o Padre Inácio Rolim. Estudou em Cajazeiras com o Padre Inácio Rolim, com quem aprendeu ciência, grego, álgebra e latim, e já se revelava na alma uma fé que era sem fim. O Padre Cícero Romão Batista, na sua juventude, ele conheceu o Padre Biapina. Esse encontro se deu em fevereiro de 1865, quando foi inaugurada a Casa de Caridade em Missão Velha, nas proximidades do Crato e também daqui do Juazeiro. Então o jovem Cícero ficou fascinado pelaquele verbo eloquente e pelo carisma daquele reformador de costumes, o Padre Biapina. Porém, o que mudou o rumo de sua vida, ainda na adolescência, foi um livro intitulado A Filoteia. Esse livro foi escrito por São Francisco de Sales, que foi bispo e doutor da Igreja. São Francisco de Sales viveu de 1567 a 1622. E esse livro é umas orientações práticas das virtudes da oração para a boa conduta de uma alma cristã. E Padre Cícero na época, ainda adolescente, ao terminar de ler a Filoteia, ele fez o voto de castidade. Mas também o Padre Cícero, não só tomou como referência essas práticas, as virtudes da caridade, mas também ele tomou para si algumas atitudes espirituais e humanas desenvolvidas por São Francisco de Sales. A mansidão, o dom de aconselhar, o dom de perdoar, acolher quem sofre, dar a palavra certa a quem estava precisando. Tudo isso vem desta Filoteia, deste livro orientador que marcou a trajetória de muitas pessoas ao longo da história da Igreja. Inclusive de um bastante conhecido, o Dom Bosco. Quando fundou a congregação, ele colocou em homenagem a São Francisco de Sales. É por isso que a congregação masculina fundada por Dom Bosco é conhecida como Salesianos. A segunda pessoa que influenciou diretamente a vida do Padre Cícero, depois de São Francisco de Sales, foi o Padre Inácio Rolim, padre educador aqui na cidade vizinha de Cajazeiras. Quem vai a Cajazeiras nota logo a presença deste homem, o tanto que ele influenciou a cidade e o povo da região. Tantas ruas, tantas lojas, tantas instituições carregam seu nome. Rua Padre Rolim, Rádio Padre Rolim e assim por diante. Então o Padre Cícero,
ele foi matriculado aos 16 anos no colégio do Padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, cidade que ficou assim conhecida como o berço da educação paraibana, pelo menos naquele tempo. A escola, o colégio do Padre Rolim, era como uma escola fazenda, uma escola oficina. A fazenda escola remete à oficina, né? A inspiração da educação do fazer, da educação mão na massa, do no lápis na história, no martelo. O Padre Rolim é o homem destemido dos trânsitos da informação prática, dos negócios da vida, levar as crianças a convencer os pais a educá-las, tirá-las de suas casas para a casa-oficina, para a escola rodeada de ferramentas, de lembranças, de do suor, do martelo, do labor das mãos. O Padre Rolim agregava a ideia do herói com a mística do informar, conduzir diálogo, confiar conhecimentos, agregar sonhos, permitir a procriação de novos conteúdos e de novos sonhos. E aí, a atitude, a ação missionária pastoral do Padre Cícero, a gente reconhece nos seus gestos, suas atitudes, na sua capacidade de ser e agir, a influência desses dois homens, São Francisco de Sales e o Padre Rolim. E aí tem uma historinha que vai um pouco marcar essa inspiração lá de Cajazeira, da escola do Padre Rolim, é que o Padre Cícero, ao notar que o Juazeiro estava crescendo, então ele favoreceu muito aí que muitas pessoas viessem montar fábricas, por exemplo, de sapatos, né? Sapatarias, porque ele dizia, Juazeiro está crescendo e a rapaziada está sem emprego, está ociosa. Ele dizia, se você monta uma fábrica de sapato, com certeza vai dar lucro, porque todas as pessoas precisam andar calçadas. Mas um dia ele teve a ideia de montar aqui no Juazeiro, pois eu estou falando do Juazeiro, uma fábrica de relógio. E aí chamou o mestre Pelúcio. Meu amigozinho, eu estou pensando em montar uma fábrica. Ele disse, meu padrinho, onde é que vai ser essa fábrica? Aqui no Juazeiro, meu amigozinho. Meu padrinho, e onde é que o senhor vai trazer os engenheiros? Daqui mesmo do Juazeiro. Quem será, meu padrinho, esse engenheiro? Disse, você. Eu vou comprar um despertador. E aí você vai montar e desmontar. Quando você desmontar e montar e o relógio, o despertador funcionar, então você está pronto para conduzir essa fábrica de relógios. Meu padrinho, e as peças? Ah, meu filho, os ourives podem dar as indicações. E esse modo de dar liga dos metais, os livros podem ensinar. E foi assim que nasceu uma fábrica de relógio aqui em Juazeiro. E aí nós temos ainda sinais dessa fábrica, porque o relógio da Matriz Nossa Senhora das Dores e o relógio que também está na praça principal, né? A Praça Padre Cícero, na coluna da hora, esse relógio foi fabricado nesta fábrica. Além das horas, minutos e segundos, esse relógio marca as estações da Lua. A gente prossegue a nossa história, depois dessa historinha aí da fábrica de relógio, embora também tenha uma outra bastante famosa, essa contada pelo professor, também uma grande figura histórica aqui de Juazeiro, o Abraão Batista. É também um grande defensor da cultura, do teatro, da poesia e também da xilogravura. E ele meteu o sarrafo para fazer lamparinas. Nada de vender lamparinas. Uma semana, 2 semanas, meu padrinho saiu um monte de lamparina e eu sem vender. Disse, não se incomode, meu amiguinho. E a fé, a confiança grande demais, continuou a fazer lamparina. Acontece que na época só das candeias, né, 2 de fevereiro, o Padre Cícero pede que
compre as lamparinas do amigo, né? Para iluminar a procissão. E não ficou uma lamparina. Luz que mais alumeia, bendita e louvada seja a luz que mais alumeia. E a gente passa agora, depois dessas histórias, que vai assim trazendo à tona a vida e a atuação do padre Cícero, a gente pega agora assim, digamos, um terceiro ponto, que é a morte do pai e a entrada de Cícero no seminário. A gente começa sempre assim com esses versos quando vamos entrar no assunto. No ano 72, deram-lhe aviso funeste, uma epidemia de cólera que matou rico e modesto. Tinha levado seu pai, a oração foi seu gesto. No ano 75, ele rumou para a fortaleza, foi tratar de estudar, cumprindo sim de certeza, no seminário aprendeu a manter a fé acesa. Então, no século XIX, o Ceará foi atingido terrivelmente pela epidemia do cólera. Estima-se que 11.000 pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela bactéria conhecida como vibrião colérico, doença de vinculação hídrica. Dentre essas 11.000 vítimas, estava o pai do padre Cícero, o seu Joaquim Romão Batista, que morreu repentinamente no ano de 1862. Fato que obrigou a deixar seus estudos na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, para cuidar de sua mãe e suas irmãs solteiras. A morte repentina do seu pai trouxe transtornos financeiros para a família Romão Batista, mas Cícero não desistiu do seu sonho de ser um dia padre. E aos 21 anos, ele ingressou no Seminário da Prainha em 2 de abril de 1865, não com o apoio dos recursos financeiros da família, mas com o patrocínio do seu padrinho de crisma, o coronel Luiz Alves Pequeno. E conta-se que, após a morte do seu pai, ao dormir na sua rede, no seu quarto, ele sonhou com o pai dele, já falecido. E o pai dava uma série de recomendações, e entre os assuntos estava uma recomendação: meu filho, não deixem os livros. A providência divina vai cuidar de você. Então ele, ao despertar, certamente no outro dia, ele procura o seu padrinho, o Luiz Alves Pequeno, e conta o sonho. E logo o padrinho intuiu que este sonho era a mão providente do nosso Deus, que é bondade. E aí, logo entendeu que deveria, assim, ajudar o seu filho, pagando assim os seus estudos. Então, o Seminário da Prainha, é bom lembrar esse dado, que é em Fortaleza, foi fundado no dia 10 de outubro de 1864 por Dom Luiz Antônio dos Santos, o primeiro bispo da Diocese do Ceará. Então, esse seminário ficou sob a direção da Congregação dos Padres da Missão, os Lazaristas. E esse seminário, praticamente, naquele período, até ainda hoje, forma muitos homens para a vida ministerial do presbiterato. E o padre Cícero estudou lá nesse seminário. Assim como também o Dom Helder, também estudou nesse seminário. Ao terminar a formação, como é natural, ele foi ordenado. E depois dessa ordenação, ele vem ao Crato para celebrar a sua primeira missa. Foi em novembro de 70, data em que foi ordenado, no famoso seminário na capital do estado. E lá pensou em ficar, mas era outro seu fato. 1871, primeira missa rezou na sua cidade de Crato, onde nasceu e se criou, presente na Santa Missa, as irmãs e mãe Quinô. Então, Padre Cícero foi ordenado presbítero no dia 30 de novembro de 1870, aos 26 anos de idade,
mesmo contra a vontade do reitor do seminário, o padre Pierre Chevalier, que lhe reservou por escrito uma reprimenda. Foi dito que ele não receberia ordenação, porque havia muito tempo não confessava na comunidade. Ele não confessava com os padres franceses. E depois, eles diziam também, ele tem muitas ideias confusas e tem muita confiança em sua própria razão. Mas mesmo com essa reprimendas do padre Pierre, o bispo Dom Luiz Antônio dos Santos resolveu dar um voto de confiança ao Cícero e ordenou o jovem na Catedral de Fortaleza. O padre Cícero chegou ao Crato, no dia 1º de janeiro de 1871 e celebrou sua primeira missa no dia 8 de janeiro de 1871, na matriz de Nossa Senhora da Penha, a mesma onde fora batizado. Depois da sua primeira ação litúrgica, da sua primeira missa, ele foi enviado por 2 meses ao distrito de Trairi, pertencente à antiga freguesia de Parazinho, mais tarde para Aracuru, no Ceará, cerca de 120 quilômetros de Fortaleza. E a sua missão ali foi refazer uma série de casamentos e batizados que foram anulado por Dom Luiz, porque foi feito por um sacristão que apareceu aí, dizendo que era padre e fez muitos sacramentos. E aí, segundo o bispo, esses sacramentos teriam que ser refeitos, porque ele não tinha competência sacramental para fazer esse sacramento. E ficou no Crato, porque não se tinha tantas paróquias, né? Ele ficou no Crato e foi ensinar latim no Colégio Padre Biapina, sob a direção do professor José Joaquim Teles, Marrocos, grande amigo e parente próximo do Padre Cícero. Agora, um fato que marcou a trajetória do Padre Cícero começou com uma primeira missa que ele celebrou na capela de Nossa Senhora das Dores, no Juazeiro. Nas proximidades do Natal de 1871, o Padre Cícero foi convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, genro de um próximo proprietário da região, o coronel Domingos Gonçalves Martins, para celebrar a missa na capelinha de Nossa Senhora das Dores, aqui no Juazeiro. Então ele foi convidado, veio celebrar a missa, o povo gostou muito, né, das instruções, da pregação do Padre Cícero, e também a presença dele foi motivo para muitas pessoas o procuraram para confessar. Então, depois que ele confessou os homens, já estava bastante cansado, ele foi dormir numa escolinha que ficava atrás, talvez assim, atrás ao lado da capelinha. E ao dormir, ele sonhou. Ele teve um sonho com a Santa Ceia, aquele quadro famoso que a gente tem às vezes nas casas. E aquele quarto se transformou naquela sala. Então Jesus Cristo chegou na mesa com os seus discípulos, dando as instruções, lavando os pés dos discípulos, partindo o pão, partindo o vinho, compartilhando do vinho. E no meio daquela cena, aquela sala é ocupada por mais gente. Aquela sala é ocupada por peregrinos de diversas partes do Nordeste, famintos, esqueléticos. E o Sagrado Coração de Jesus, assim que estava oficiando aquela ceia, ele olha para o Padre Cícero e diz: Cícero, tome conta deles. E esse imperativo, essa voz, esse sonho, muda, é como uma bússola, a orientação da vida do Padre Cícero. Ele pensava
em retornar à Fortaleza e se tornar um dos professores do seminário. Embora um pouco até difícil, porque o reitor, o padre Pierre, não gostava de suas ideias, mas ele cultivava esse sonho, de ser um grande professor, e era realmente um homem muito inteligente, de leituras, lia de tudo, tinha informação e formação suficiente para ser um grande professor na capital cearense, em Fortaleza. Mas depois desse sonho, ele vem morar em Juazeiro. Por isso, tempos depois, tendo alguém a inquiri-lo se voltaria para o Crato, respondeu no seu estilo: filho do Crato sou eu, mas Juazeiro é meu filho. O padre Cícero chegou ao Juazeiro do Norte no dia 11 de abril de 1872, com 28 anos de idade, recém-ordenado e levando consigo a sua mãe, Dona Quinô, 2 irmãs e Teresa, que ficou conhecida como Teresa do Padre. Juazeiro era um pequeno povoado pertencente à freguesia do Crato. Aos 36 anos, com 36 casas, quase todas de taipas e coberta também assim de palha. Umas 5 ou 6 eram cobertas de telha. E o que levou Juazeiro a receber este nome era que Juazeiro, aqui nessa região, tem muitos pés de juá. E aqui tinha 2 pés de juá, que realmente era na beira da estrada. Então o pessoal que vinha do Crato, para Missão Velhas e arredores, descansava nas sombras das copas desses juá, desses pés de juá. Então Juazeiro recebeu esse nome graças a esses 2 pés de Juazeiro. E a população do Juazeiro ficou admirada. Como que esse padre Cícero, tão famoso, tão inteligente, agora vem habitar nessa terra deserta, perdida, no Vale do Cariri. Então Juazeiro agora tem um capelão. Ele pediu ao bispo para morar e residir aqui. E logo, a sua ação pastoral foi colocar Juazeiro em ordem. Havia muita desordem, muita bebedeira, muito samba, que às vezes sempre terminava em violência, em morte. Então, a primeira missão do Padre Cícero aqui no Juazeiro vai ser moralizar este povo, dar nova vida, dar novas referências, novas orientações de vida para esse povo.